Olá, bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Temos aqui um material bem interessante sobre direito administrativo, né? Focado em como o Estado se organiza para executar suas atividades. Vamos explorar 4 conceitos-chave aqui: centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Para quem está na luta dos concursos OAB, olha, entender isso é crucial. Ajuda a ver como a máquina pública funciona, como as tarefas são divididas e, claro, como as bancas examinadoras gostam de cobrar isso, né? A ideia é descomplicar esses termos, ver exemplos práticos e como podem cair na prova. Vamos lá. Com certeza. São conceitos, assim, estruturantes. E por isso mesmo sempre aparecem nas provas. O segredo, como o material aponta, é entender os critérios por trás de cada dupla, né? Primeiro, quem executa. Isso leva para centralização e descentralização. E segundo, como o poder se distribui dentro de quem executa. Aí a gente fala de concentração e desconcentração. Vamos analisar cada um pensando sempre na prova. Perfeito. Então, vamos começar com a primeira dupla: centralização versus descentralização. O critério aqui, como você disse, e o material ressalta, é a personalidade jurídica. Quem é que está agindo, afinal? Exatamente. Na centralização, é a própria entidade política União, Estado-município, que executa a tarefa diretamente. Ela faz isso usando seus órgãos internos, ministérios, secretarias. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria, são parte da estrutura maior, tá? Pensa assim, quando o Ministério da Saúde faz uma campanha de vacinação, é a União agindo. A responsabilidade final é dela. É o dono da competência que põe a mão na massa, digamos assim. Isso, é a forma mais direta. Certo. Isso parece dar um controle maior, uma unidade, mas imagino que possa ficar pesado, né? Muitas tarefas, atividades complexas. E aí que entra a descentralização, para aliviar um pouco. Exatamente. A centralização pode engessar, gerar lentidão. A descentralização vem para dar mais agilidade, especialização. Aqui o ente central, a União, o Estado, o município, ele não executa diretamente. Ele transfere a execução para outra pessoa jurídica. Essa outra entidade, que pode ser criada para isso ou já existir, vai ter personalidade jurídica própria. E com isso, autonomia para tocar a tarefa. Então o pulo do gato é essa outra pessoa jurídica com o CNPJ próprio, tudo certinho. O material fala em outorga e delegação para essa transferência. Isso sempre gera uma confusãozinha, né? Qual a diferença principal pensando numa questão de concurso? Ótima pergunta, as bancas adoram isso mesmo. Olha, a outorga é quando se transfere a titularidade e a execução do serviço. É feita por lei, tá? Geralmente a outorga vai para entidades da administração indireta que têm natureza pública, tipo as autarquias ou INSS é o exemplo clássico, ou fundações públicas de direito público. E a transferência, em regra, é por prazo indeterminado. Entendi. O INSS virou o dono da tarefa de gerir a Previdência, por lei. Isso. Já a delegação é diferente. Nela, só se transfere a execução. A titularidade do serviço continua com o poder público. E a delegação é feita por contrato, como nas concessões de rodovias, ou por ato administrativo. E geralmente tem prazo certo para acabar. Pode ser para entidade pública ou para particular. Então na delegação é mais como se o governo contratasse alguém para fazer o serviço, mas continuasse sendo o responsável final. Uma concessionária de ônibus, por exemplo? Exato. Ela executa, mas sob as regras e a titularidade do Estado. O exemplo do INSS é muito bom para a outorga, né? É uma autarquia federal, tem CNPJ, orçamento, pessoal, age em nome próprio, bem diferente de um ministério, que é só um braço da União. Perfeito. Essa capacidade de agir em nome próprio, ter patrimônio, responder na justiça, isso tudo vem da personalidade jurídica própria. É a marca da descentralização. Para concurso, a pergunta-chave é: quem está fazendo? Um órgão interno, ministério, secretaria, ou uma entidade separada, autarquia, empresa pública, concessionária? Se for entidade separada com personalidade própria,
é descentralização. Se for órgão interno, centralização. As bancas usam muito exemplos como, sei lá, a criação da Anatel ou da Aniel, são autarquias, né? Descentralização por outorga. Ou a Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Ou uma Universidade Federal, que é autarquia, tudo descentralização. Ou uma empresa privada operando uma linha de metrô, que seria delegação. Fica bem mais claro com esses exemplos e essa pergunta-chave. Beleza, entendemos o quem faz. Agora, a outra dupla, concentração e desconcentração. O material diz que aqui o foco muda. Não é mais criar entidade nova. É sobre como o poder se distribui dentro da mesma pessoa jurídica, seja administração direta ou até uma entidade da indireta, né? O critério é a hierarquia interna. Perfeito. Agora a gente olha para dentro de uma única organização, União, Estado, município, ou até mesmo dentro do INSS, por exemplo. Como as decisões são distribuídas? Na concentração, o poder fica lá em cima, no topo da pirâmide. Poucos chefes decidem quase tudo. Os órgãos de baixo têm pouca autonomia. Aquele exemplo do ministro que tem que assinar até memorando simples. Nossa, imagina a fila de papel na mesa. Pois é, isso gera um gargalo, né? É a receita para a lentidão, para a burocracia que tanto se reclama. Faz sentido. E a desconcentração, então, seria o remédio para isso? Exatamente. A desconcentração é justamente a distribuição de competências. Dentro da mesma pessoa jurídica, você passa tarefas e poder de decisão dos órgãos de cima para os de baixo. É uma técnica para organizar internamente, para dar mais agilidade e mais eficiência. Não cria pessoa jurídica nova, só distribui as tarefas. Como o exemplo da Receita Federal, que o material traz. A Receita é um órgão da União, certo? Administração direta, atuação centralizada da União. Mas ela tem delegacias, inspetorias pelo Brasil todo. E essas unidades podem fiscalizar, multar, analisar processos, sem precisar mandar tudo para Brasília para o secretário assinar. Isso é desconcentração pura, né? Corretíssimo. É um exemplo clássico. Desconcentração territorial funcional. E o ponto crucial aqui que as bancas tentam pegar o candidato: não se cria nova pessoa jurídica. A Delegacia da Receita em Recife continua sendo a União. E, fundamental, tem hierarquia. O órgão central da Receita pode rever as decisões das delegacias, pode puxar para si uma competência, pode dar ordens. A desconcentração distribui, mas mantém o chefe mandando. Ah, então essa é a diferença-chave para a descentralização, porque lá, entre a União e o INSS, por exemplo, não tem hierarquia direta. Tem um controle, uma supervisão, né? Que chamam de tutela ou supervisão ministerial. É isso, perfeito. Essa distinção vale ouro na prova. É batata que vão cobrar isso. Na desconcentração. Distribuição interna, mesma pessoa jurídica, com hierarquia. Na descentralização. Transferência para outra pessoa jurídica, sem hierarquia direta, mas com vínculo, com controle finalístico, a tal supervisão. Confundir os dois é erro fatal. A banca pode dizer: o Ministério X criou 3 novas secretarias internas para cuidar de assuntos específicos. Isso é o quê? Criou secretarias internas, dentro do Ministério. Então é distribuição interna. Desconcentração. Exato. Agora, se disser: o Estado Y criou uma empresa pública para gerenciar o metrô. Empresa pública, nova pessoa jurídica. Aí é descentralização. Isso mesmo, pegou a lógica. Ótimo. Então, para amarrar as ideias. Centralização, descentralização, pergunta quem faz, olhando a pessoa jurídica. Concentração, desconcentração, pergunta como o poder se distribui dentro de quem faz, olhando a hierarquia interna. Boa síntese. Excelente síntese. Ter esses 2 eixos claros, personalidade jurídica e distribuição interna, é o caminho. E como o material bem colocou, a administração brasileira não é nem 8 nem 80. É um modelo misto, um híbrido. Sim, o texto fala isso. O Brasil é descentralizado e desconcentrado ao mesmo tempo.
É descentralizado porque temos um monte de entidades na administração indireta, né? Autarquias, INSS, Bacen, IBAMA, universidades. Fundações, empresas públicas, Caixa, Correios, sociedades de economia mista, Petrobras, BB, todas são pessoas jurídicas separadas da União, dos estados, dos municípios. Foram criadas para cuidar de algo específico. Correto. Essa é a descentralização na prática, criando especialistas para cada área. E, ao mesmo tempo, o modelo é desconcentrado. Porque tanto dentro da administração direta, um ministério cheio de secretarias, departamentos, quanto dentro das próprias entidades da indireta, o poder é distribuído internamente. O exemplo do IBAMA que o material usa é ótimo para ver isso junto. O IBAMA é a autarquia federal, certo? Então ele é fruto da descentralização. A União passou a tarefa de fiscalizar o meio ambiente para ele. Mas o IBAMA não fica só em Brasília. Ele tem superintendências nos estados, escritórios locais, cada um com poder para licenciar, multar na sua região. Essa divisão de poder dentro do IBAMA é desconcentração. Ou seja, o IBAMA é um ente descentralizado que usa a desconcentração para funcionar melhor. Ah, agora ficou muito claro. As duas técnicas podem andar juntas. Uma entidade nasce da descentralização e se organiza internamente pela desconcentração. Entender isso é chave não só para saber como o governo funciona, mas para matar aquelas questões mais elaboradas de concurso que descrevem uma estrutura e pedem para analisar. Sem dúvida. A banca pode dar a estrutura de uma universidade federal. Ela é autarquia descentralizada. Mas dentro dela tem reitoria, pró-reitorias, departamentos, cada um com suas funções. Essa divisão interna é desconcentração. Ver os dois na mesma situação é um diferencial. Isso leva a um ponto que o material chama de tendência moderna, que eu achei bem interessante. A ideia de combinar de propósito a desconcentração dentro de estruturas que já são descentralizadas. Por que isso é visto como vantajoso hoje? Olha, o que move isso é a busca constante por mais eficiência e por estar mais perto do cidadão, né? A descentralização, a gente viu, permite criar entidades super especializadas. Pensa numa agência reguladora tipo a Anatel. Telecomunicações é um mundo complexo, precisa de gente focada naquilo. A descentralização garante essa especialização. Certo. Descentralizou, criou o especialista. Mas esse especialista ainda pode ser lento se tudo tiver que passar pela diretoria em Brasília, né? Aí entra a desconcentração para ajudar. Exatamente aí. A desconcentração, aplicada dentro dessas autarquias ou agências especializadas, quebra essa barreira. Ela distribui o poder de decisão para unidades regionais, escritórios locais. Essas unidades estão lá na ponta, onde o serviço acontece, onde a fiscalização precisa ser feita, onde o cidadão vai buscar ajuda. Isso traz agilidade, resposta rápida, adaptação à realidade local. Imagina uma agência ambiental descentralizada, com o escritório regional desconcentrado que pode liberar licenças mais simples ali mesmo, sem mandar para a sede. Você junta o melhor dos dois, a especialização da descentralização com a agilidade e a presença local da desconcentração. Faz todo sentido. É ter o especialista atuando onde o problema está. Então, para o pessoal que está ralando nos estudos, para concurso, para OAB, qual é o recado final? Como usar isso para ganhar pontos na prova? O recado é: não adianta só decorar. Centralização é isso, descentralização é aquilo. Tem que pegar a lógica e treinar. Treinar muito com os exemplos que sempre caem. INSS, Receita, universidades, agências estatais. As bancas adoram criar um caso prático, às vezes até baseado em notícia de jornal, e perguntar: que fenômeno é esse? Ou essa estrutura fere qual princípio? Então a estratégia é sempre fazer aquelas perguntas-chave que a gente comentou. Exatamente. Diante da questão, pergunte: 1. Quem está fazendo é um órgão interno sem personalidade jurídica. Sim. Centralização. 2. A tarefa foi passada para outra entidade com personalidade jurídica própria. Sim. Descentralização.
3. Dentro de quem está fazendo, seja centralizado ou descentralizado, o poder está concentrado lá em cima ou foi distribuído para baixo. Se está no topo, concentração; se foi distribuído com hierarquia, desconcentração. Dominar essa análise, identificar se tem ou não personalidade jurídica própria, se tem ou não hierarquia, é isso que vai fazer a diferença. As bancas testam justamente essa capacidade de aplicar o conceito na prática. Excelente. Chegamos ao fim desta análise, então, sobre a organização administrativa do Estado. Vimos aí centralização, descentralização, concentração e desconcentração e como esses conceitos moldam a estrutura do poder público aqui no Brasil. São conceitos-chave, né? Entender bem a diferença é essencial para o direito administrativo e, claro, para ir bem nas provas. Lembrem dos critérios: personalidade jurídica para um par, hierarquia interna para o outro, e que eles podem coexistir. Esperamos que essa conversa tenha clareado as ideias e dado mais confiança para quem está estudando. E fica a reflexão, né? Pensando nessa busca por eficiência, por especialização, como será que essas formas de organizar o Estado podem evoluir? Veremos novas combinações, talvez? Modelos ainda mais flexíveis surgindo? Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia nesta análise. Até a próxima. Até lá!